Meus amados, vamos ficar de pé e vamos abrir o livro santo, o livro sagrado, no Evangelho segundo o relato de Lucas. Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19. Os irmãos podem acompanhar atentamente a leitura do texto sagrado. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, nesta noite pedimos uma palavra da parte do Senhor, uma palavra da parte do Senhor, o Espírito Santo. Irmãos, nós adoramos a um Deus 3 vezes santo. Sempre escolham, irmãos, chamar o nosso Deus de Senhor. Sempre chame a Jesus de Senhor, e sempre chame ao Espírito Santo de Senhor, o Espírito Santo. Porque, irmãos, nós estamos diante de um Deus 3 vezes santo. Toda a honra, toda a reverência devem ser dadas a Ele. Então, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, nos deu esta palavra para trazermos aos irmãos nesta noite. E certamente o Senhor, o Espírito Santo, por ser Deus e por ser onisciente, Ele sabe da necessidade espiritual de cada um de nós nesta noite. E Ele é quem ministra, Ele é quem sonda as mentes, Ele que sabe qual o alimento, que palavra nós estamos precisando ouvir nesta noite. E é confiando na interferência do Senhor Espírito Santo, que nós aqui queremos apenas ser o canal, ser apenas o vaso para trazer esta palavra. E, irmãos, esse texto está narrado no Evangelho segundo Lucas. Os irmãos sabem que Lucas era um médico que abdicou de toda a sua vida para acompanhar, para seguir os passos de Jesus. E ele, Lucas, há um fato interessante, que em todo o livro sagrado é o único escritor da Bíblia de origem não judaica. É o único escritor da Bíblia Sagrada que não era judeu, que não era de origem israelita. Lucas era grego, o único personagem de outra nacionalidade a escrever um livro compondo esse livro santo, esse livro sagrado. E Lucas, irmãos, vai narrar para nós um texto extremamente conhecido de nós. Mas eu costumo dizer, irmãos,
que a cada dia que nós buscamos a palavra do Senhor, não importa o quanto já tenhamos ouvido o texto, sempre há um ensinamento novo, há sempre algo que se renova no texto. E muitas vezes nós caímos no erro de acharmos que já conhecemos o texto sagrado de forma inteira, completa. E o Espírito Santo sempre vai nos revelar algo, uma mensagem a mais. E nós cristãos, irmãos, nós crentes, temos que buscar águas profundas, um aprendizado profundo. O crente verdadeiro, irmãos, não pode ficar na superficialidade da palavra. Ele deve, por isso que a palavra vai dizer no Salmo de número 1, Marielle, bem-aventurado o homem. Ele vai dizer mais do que feliz o homem. E naquele salmo, o salmista Davi, ele vai dizer, aquele que examina a Escritura e nela medita de dia e de noite. A Escritura Sagrada, irmãos, não é um livro apenas para ser lido. Muitos de nós caímos deste erro de lermos a Bíblia. Muitas vezes os pais perguntam aos filhos, você já leu a Bíblia hoje? Aí os filhos, eles passam a ter o entendimento errado, porque os próprios pais não ensinam o verdadeiro sentido. Nós temos, irmãos, que indagar os nossos filhos, indagar nós mesmos, se nós estamos meditando na palavra. Meditar a palavra, irmã Maria de Jesus, é uma coisa, ler a palavra é outra coisa totalmente diferente. Quando nós meditamos na palavra, nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos ali buscando em espírito, estamos buscando o conhecimento da palavra. Por isso, irmãos, não podemos ler a palavra, nós não podemos meditar na palavra de qualquer maneira, de qualquer forma. Não podemos estar de qualquer forma buscando a palavra. Nós não podemos apenas ler, Maria, simplesmente uma leitura. Não, nós temos que ter um tempo, temos que entrar inicialmente em oração, em espírito de adoração e buscarmos a presença, o enchimento do Espírito Santo. Porque se nós não recebermos a unção, o azeite, o óleo, Elton Júnior, e a unção do Espírito, do Senhor Espírito Santo, nós não vamos aprender o ensinamento que o texto quer nos falar. E nesta noite, o evangelista Lucas vai nos falar sobre um tema muitíssimo importante para nós. Ele vai falar aqui a respeito da regeneração, a doutrina da regeneração. Irmãos, essa doutrina da regeneração é a doutrina, pastor J. Abreu, do novo nascimento. Nós precisamos compreender exaustivamente essa doutrina, a doutrina da regeneração, do novo nascimento. E aqui Lucas vai narrar uma passagem na vida e no ministério de Jesus. Lucas vai narrar, Lucas vai dar detalhes e vai nos trazer nesta noite, Marielle, irmã Vitória, grandioso ensinamento. Nós vamos aprender uma mensagem importante para o nosso conhecimento e para a nossa edificação nesta noite. E o texto vai iniciar, irmãos, dizendo, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aqui, irmãos, nesse momento, Jesus, irmãos, está se dirigindo para Jerusalém. Fico emocionado de me lembrar que o nosso Senhor estava indo para Jerusalém. O nosso Senhor Jesus sabia o que estava esperando por ele em Jerusalém, Maria. Ele sabia que ele iria ter que passar por um grandioso sacrifício com a própria vida ao nosso favor. E aqui, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele está passando por Jericó, dirigindo-se para Jerusalém.
Aqui, Marielle, já na semana que antecede a semana da crucificação, Jesus estava viajando e ele resolveu passar pela cidade de Jericó. Ele resolveu passar, porque Jesus, na sua capacidade, do seu atributo da onisciência, ele sabia que haveria um personagem lá em Jericó. Haveria um milagre a ser feito em Jericó. E esse milagre que haveria de ser realizado em Jericó é o maior milagre da nossa vida. Irmãos, qual é o maior milagre das nossas vidas? É a cura de um câncer? Os irmãos acham que é isso? Qual o maior milagre da nossa vida? É nós termos um bom emprego? Qual o maior milagre da nossa vida? É termos uma posição social de destaque? Qual o maior milagre da vida de um crente, da vida de um cristão? Irmãos, é a salvação, irmãos. É o maior milagre da vida de um ser humano. Deus, quando fez o homem, o ser humano, Deus criou o homem, Marielle, do nada. Isso, a expressão bíblica no grego quer dizer ex nihilo. Então, do nada, Deus criou o homem. Criou o primeiro representante da raça humana. Agora, irmãos, para que Jesus, o Senhor Espírito Santo, salve um pecador corrompido, degenerado, dominado por Satanás, uma massa corrompida que é o homem pecador, o homem sem Jesus, para que Deus transforme, para que Jesus transforme num homem salvo, numa criança salva, numa mulher salva. Deus usa de um extremo poder para transformar uma massa caída, uma massa corrompida, num ser humano salvo e regenerado. E Jesus precisava mostrar em Jericó todo o seu poder. Precisava deixar ali um grande ensinamento para aquela cidade. E um grande ensinamento para nós nesta noite, para toda a cristandade espalhada pela face da terra. Jesus vai dar uma oportunidade a um homem. Ele vai passar pela cidade. Irmãos, muitas vezes nós não percebemos que Jesus está passando. Muitas vezes, massa, nós não temos a percepção de que Jesus está passando. Muitas vezes, Jesus, irmã Vitória, está passando no nosso meio, está passando aqui nesta noite, está passando pela nossa casa, está passando na congregação, e muitas vezes, irmãos, nós não percebemos. Nós não percebemos. A semelhança dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam ali caminhando, tristes, decepcionados, estavam descendo de Jerusalém para Emaús, e naquela estrada ali um homem acompanhou os dois e conversou com eles, e eles não perceberam que era Jesus, e depois de um longo tempo de conversa, um disse para o outro: não ardia o nosso peito quando aquele homem falava conosco? Irmãos, muitas vezes o nosso peito nem arde mais com a presença de Jesus. Muitas vezes o nosso peito não arde mais com a presença de Jesus. Muitas vezes nossas lágrimas não são derramadas com a presença de Jesus. Quantas vezes não cai uma lágrima mais dos olhos dos crentes? Os crentes, irmã Vitória, não choram mais, não se emocionam com a presença de Jesus. E aqui Jesus estava passando por Jericó, e lá um homem, um personagem, um pecador, um homem ladrão, um homem degenerado, um homem mal visto pela sociedade. O personagem aqui, irmãos, nada mais é do que Zaqueu.
que o texto sagrado vai dizer que ele era chefe dos publicanos. Esse homem tinha um cargo importantíssimo naquela cidade. Ele era chefe dos cobradores de imposto. Por essa razão, irmãos, ele, pelo fato de ser judeu e cobrador de imposto contra os judeus, esse homem estava a serviço do Império Romano. Ele estava a serviço do imperador para cobrar impostos altíssimos, injustos, roubando o sacrifício do povo, do seu próprio povo. E esse homem comandava um grupo de cobradores de impostos. Então ele era chefe dos publicanos, cobrava de uma forma injusta os impostos, explorava os seus irmãos judeus. Por essa razão, irmãos, era um homem detestado pelo povo judeu. O povo judeu tinha ódio desse homem, não gostava desse homem. Ele era um homem odiado pelos seus próprios irmãos judeus, irmãos de nacionalidade. E esse homem, ele ouviu falar que Jesus estaria passando. Esse homem ouviu falar de Jesus, irmãos. Ele ouviu, alguém disse para ele: Jesus vai passar por aqui hoje. E esse homem, sabendo que Jesus estaria passando ali, esse homem, apesar das suas prerrogativas, apesar de ser um homem que o texto registra rico, um homem importante, um homem que era chefe da coletoria dos impostos para o Império Romano, mas esse homem, ouvindo falar que Jesus estaria passando, esse homem resolveu ter um encontro com Jesus. O texto vai dizer que ele tinha um problema, ele tinha algo que era um obstáculo para ele. Era um homem de pequena estatura, era um homem baixo na sua estatura, mas não foi esse empecilho que iria tirá-lo da oportunidade de ter um encontro com Jesus. Irmãos, nós não podemos deixar passar as oportunidades, ou a oportunidade, porque irmãos que me ouvem nesse momento, que nos assistem pelas redes da internet, nós não podemos perder a oportunidade, porque muitas vezes, irmãos, é uma única oportunidade que Deus tem para nós. Às vezes é a última oportunidade e nós devemos abraçar com os dois braços a oportunidade que Deus nos dá. E esse homem ouviu falar: Jesus estará passando em Jericó. Esse homem, diante desse obstáculo, pastor J. Abreu, esse homem resolveu, ao seu modo, tentar uma forma de ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Esse homem queria, ele tinha uma curiosidade. O coração dele impulsionava para que ele conhecesse, que ele visse Jesus. Ele queria ver Jesus. E esse homem, o texto vai dizer, irmãos, que ele procurou uma árvore frondosa e alta. E o texto diz que ele subiu a um sicômoro. O sicômoro era uma árvore, era uma figueira que não dava frutos. Era uma figueira brava, frondosa, alta. E esse homem, ele vai em busca daquela árvore. E ele, sabendo que Jesus passaria naquele caminho, naquele dia, naquele momento, ele subiu naquela árvore. Irmãos, muitas vezes, e aqui, o que eu aprendo com isso nesta noite, irmãos? O que nós podemos aprender nesta noite com essa lição? É que muitas vezes o ser humano procura as suas formas humanas, carnais, para buscar Jesus. Muitas vezes, Marielle, as pessoas buscam a religião para tentar ver Jesus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas procuram nas obras
encontrar-se com Jesus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas buscam doutrinas para tentar ver ou tentar encontrar-se com Jesus. O ser humano sempre está buscando uma forma, e o que é que se vê na face da terra, principalmente na nação brasileira? Uma religiosidade extrema. O brasileiro, irmãos, é um religioso ao extremo. Eles têm uma religiosidade, eles têm uma crença, eles têm os seus amuletos, ele tem os seus crucifixos, ele tem as suas imagens de adoração dentro da sua casa, ele tem os seus altares de adoração às imagens dentro da própria casa. As pessoas estão sempre procurando em alguma coisa que não está na Escritura Sagrada para ter um encontro com Jesus. Zaqueu buscou aquela árvore, ele buscou aquele sicômoro. Qual é a árvore, irmãos, que nós temos buscado? Qual é a árvore, irmão, que você tem procurado subir nela para se encontrar com Jesus? É a religião? São as obras? É a religiosidade? O que tem nos motivado a buscar Jesus? O que nós temos utilizado como instrumento para vermos a Jesus? E o texto vai dizer que Zaqueu subiu naquela árvore. Ele subiu naquela árvore. Jesus, ao passar por aquele local, Jesus tendo os atributos da divindade, por isso, irmão, Jesus é Deus. Jesus é tão Deus quanto o Pai. E Jesus, tendo os atributos da divindade, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então, se ele tem os atributos da divindade, ele é Deus também. Irmãos, há religiões que negam a divindade de Jesus. Para algumas religiões, Jesus não é Deus. Irmãos, isto é um pecado terrível que muitos praticam dentro da religião. Dizer ou então ensinar que Jesus não é Deus. E Jesus, usando o seu atributo da divindade, da onisciência, Jesus sabia que Zaqueu estava naquela árvore. Zaqueu subiu naquela árvore para, ao seu modo, ter um encontro com Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós temos o nosso modo próprio. Muitas vezes nós criamos a nossa forma de adoração. Nós adoramos de qualquer forma. Nós adoramos muitas vezes sem nenhuma reverência. Sem nenhuma reverência. Parece até que nós estamos num sítio, num lazer, em um lugar qualquer, para adorar o Deus 3 vezes santo. O Deus que levou Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, a dizer que esse Deus é tão puro de olhos, é tão puro na sua essência, ele é tão santo, que ele não pode contemplar o mal e nem a maldade. Então é um Deus tremendamente santo, é um Deus que a santidade é o seu atributo maior, é a santidade. Por isso, o livro sagrado vai dizer que Deus é um Deus 3 vezes santo. Então, meus amados, nós temos que adorar esse Deus em santidade, reverência. Quando eu me aproximo desse Deus, eu tenho medo, eu tremo, eu tenho que me ajoelhar e dizer para esse Deus que eu não sou nada diante dele. Ele é tão grande que eu desapareço na frente dele. É assim, irmãos, que nós devemos agir, nos comportar diante desse Deus. Nós não somos nada, ele é tão grandioso. A Bíblia vai dizer que toda a água dos oceanos, toda a água dos rios,
cabe na palma, na coxa da sua mão, cabe na mão dele. A Bíblia vai dizer no mesmo texto que Deus mede todo o universo com o palmo da sua mão. 2 palmos de Deus mede todo o universo. Irmãos, de que tamanho é esse Deus? Qual é a grandiosidade desse Deus? E nós adoramos ele de qualquer jeito. Nós estamos assistindo o futebol e vamos para a igreja adorar esse Deus. Nós passamos o dia, dormir comendo, nos empanturrando de comida e vamos adorar a Deus no templo. Passamos o dia contando histórias, assistindo Netflix, assistindo televisão, filmes que não edificam em nada, e nós vamos para a casa do Senhor para adorá-lo. Irmãos, nós ainda não compreendemos o tamanho da santidade desse Deus. Nós não entendemos, Marielle, ainda o tamanho da santidade desse Deus. Nós não entendemos ainda. Por isso, Oséias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, e o meu povo, e esse povo se perde, porque lhe falta conhecimento. O povo está se perdendo, o povo não adora a Deus, não respeita, não teme esse Deus. Certo trecho da palavra, Jesus vai dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Irmãos, até os demônios creem, irmãos, até eles tremem. Quantos crentes estão tremendo na presença de Deus? Será que os crentes estão tremendo na presença de Deus? Será que nós trememos? Será que nós tememos esse Deus? Os demônios tremem, irmãos, eles se estremecem na presença de Deus. Nós vestimos qualquer roupa para adorar a Deus. Nós nos comportamos de qualquer forma para adorar a Deus. Irmãos, nós temos que nos preparar em santidade, temos que nos separar para nos aproximarmos de Deus. Não pode, passa a semana toda sem adoração, sem meditação na palavra. Domingo nos ocupamos o dia todo com o estômago. E de noite, Marielle, vamos adorar a Deus. Será que esse Deus está passando pelo templo? Será que Jesus, o texto diz que ele passava por Jericó, será que Jesus visita o templo onde nós estamos indo adorar? Ou será que nós estamos sendo apenas religiosos? Será que nos templos a palavra que está sendo pregada não é apenas uma formalidade religiosa? Irmãos, cultos frios, irmãos, crentes frios que nem uma geladeira, frios, não adoram, não dão glória a Deus. A palavra diz que nós devemos dar glória a Deus, devemos dar glória a esse Deus permanentemente. Então, irmãos, nós precisamos crescer, e aqui o personagem Zaqueu está buscando. Ele sabe que precisa de algo, ele sabe que falta. É um homem rico, é um homem Vitória, irmã Vitória, que tem dinheiro. É um homem que o problema dele não é financeiro, não é finanças, não é o dinheiro, mas esse homem tinha um vazio, e diz aí o escritor que o vazio de um homem é do tamanho de Deus. O vazio do homem é do tamanho de Deus. Então, irmão, Zaqueu está procurando uma resposta para as suas indagações. Eu sou poderoso, eu sou rico, eu sou líder dos cobradores de impostos, eu tenho um bom relacionamento com o Império Romano, tenho tudo, tenho os empregados que quero, eu tenho os empregados que precisam muito mais. Esse homem tinha tudo, Marielle, mas faltava um fator mais importante para a vida de um ser humano. Esse homem não era salvo, esse homem não tinha ainda a salvação, e ele sobe aquela árvore. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Irmãos, Zaqueu, entendam aqui a mensagem que o texto traz para nós neste momento. Ele subiu na árvore, Elton Júnior, para ver Jesus. Nós estamos indo para a igreja, para a congregação, apenas para ver Jesus.
Ele subiu, Marielle, apenas para ver Jesus. Estamos nos reunindo apenas para ver Jesus. Apenas para ver Jesus. Nós estamos indo ao templo apenas para ver. Ele subiu no sicômoro apenas para ver Jesus. E nós, Jesus disse, desce. Quer me adorar? Desce. Os irmãos receberam nesse momento. Então, para adorar, desça, Dom Júlio. Irmã Vitória, quer adorar a Deus? Desça. Se humilhe. Desça para... Quer adorar Jesus? Desça. Quer adorar a Deus? Desça. Quer adorar o Espírito Santo? Desça, desça depressa. Temos que descer do pedestal. Nos achamos intelectuais demais. Nós nos achamos conhecedores das ciências do mundo. Nós nos consideramos experts, Marielle, e não somos nada. Jesus disse, desce depressa. Não te confia nas coisas do mundo. Não te confia, Zaqueu, nas coisas do mundo. Desce. Quer me adorar? Desça. E o texto vai dizer que Zaqueu desceu depressa. E o texto ainda vai fazer uma afirmação importantíssima. Com alegria. Ele desceu, ele obedeceu a Jesus com alegria. Ah, irmãos, que tem uma tristeza profunda de obedecer a Jesus. Uma tristeza profunda. Aquele jovem rico que buscou Jesus, disse, Jesus, eu quero lhe seguir. Eu quero seguir os teus passos, Jesus. E Jesus entrou na alma daquele homem, daquele jovem, e viu que ele te amou pelo dinheiro. Havia uma coisa que o prendia, que era o amor ao dinheiro. E esse Jesus disse, tu queres me seguir, jovem, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e segue-me. O texto vai dizer, Marielle, que aquele jovem saiu triste, talvez até chorando, por não abdicar, por não renunciar a coisa que para ele era mais importante. A Bíblia vai dizer, irmãos, aonde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Aí estará o nosso coração. Qual é o nosso tesouro, irmãos? Qual é o nosso tesouro? Está guardado em que banco? Está guardado em que cofre? Está guardado aonde o nosso tesouro? Porque lá estará o nosso coração. Ou o nosso tesouro é Jesus. O texto diz que Zaqueu recebeu com alegria. Ele queria ouvir aquela palavra. Muitas vezes, irmãos, precisamos de uma palavra. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer, como crerão, se não há quem pregue? Como crerão, se não há quem se dispõe aí pregar? Como é que nós queremos a alma sendo salva, se nós não pregamos a palavra, Marielle? Somos indiferentes à palavra, preguiçosos. Nós não buscamos as almas perdidas. Paulo disse, como é que eles vão crer? Como crerão se não há quem pregue? É uma pergunta que atravessa a nossa alma como uma espada cortante. Como crerão? Como serão salvos se não há ninguém, se não tem enviados para a obra? Não tem enviados para a seara. A seara é grande, Marielle. Jesus disse, orai ao dono da seara. Orai ao Senhor da seara, porque a seara é grande, o campo é grande, os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da seara. Quem se dispõe? A palavra vai perguntar, quem irá por nós? Isaías capítulo 6, o Senhor Deus, numa reunião com o Filho e com o Espírito Santo, disse, quem irá por nós? Jesus está perguntando, irmão, nessa noite, quem irá? Quem irá levar a palavra? Zaqueu desceu com alegria, aceitou a ordem de Jesus e mudou naquele momento o seu coração. E o texto vai dizer que ele desceu com alegria. E ele, após obedecer a Jesus, após descer depressa, desceu com alegria, aí
vieram os frutos. Irmãos, nós não podemos nos dar por salvos se nós não tivermos os frutos. Se nós não tivermos os frutos, se nós não tivermos as obras. As obras confirmam-se a salvação. As obras não são para salvação, mas elas confirmam se estamos ou não salvos. E esse homem, imediatamente, ele vai dizer, segundo o texto, ele vai dizer: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. Irmãos, esse homem aqui está dando uma demonstração para nós nesta noite, de que esse homem estava tendo ali um encontro verdadeiro com Jesus. Ele, Vitória, se arrependeu. O arrependimento é o primeiro passo da vida do crente. Arrepender-se. O primeiro sermão de Jesus, em Marcos capítulo 1, Jesus vai dizer: arrependei-vos. Foi o primeiro discurso, foi a primeira pregação de Jesus na vida, no ministério dele. Arrependei-vos. João Batista pregou: arrependei-vos. Então, aqui o personagem Zaqueu deu uma demonstração de arrependimento. Ele disse que eu vou dar aos pobres, e eu vou restituir 4 vezes o mal que eu fiz, o que eu roubei das pessoas. Aí ele se arrependeu e seguiu com a obra. Ele seguiu demonstrando os frutos de salvação. Ele estava restituindo. E isso, irmãos, é a prova da regeneração. Precisamos observar na nossa vida e na cristandade, se há provas, se há sinais de regeneração. Será de fato, irmã Vitória, que nós passamos pelo novo nascimento? Ou será que nós apenas aceitamos o apelo para aceitar Jesus, que é a confissão pública? Será que nós apenas descemos as águas? Não, eu desci as águas, estou batizado. Será que nós apenas temos essa experiência? Será que nós estamos confiando a nossa salvação apenas na Santa Ceia? Eu participo da Santa Ceia, pastor. Eu participo. Naquele dia Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Irmãos, os atos religiosos, as obras da religião não salvam, irmão. O batismo não salva, Marielle. A ceia não salva. O que salva é o novo nascimento. Aqui o personagem Zaqueu estava nascendo de novo, estava dando demonstrações através das suas obras, que ele estava sendo regenerado. Ele estava sendo. Por isso que eu disse no princípio que esse texto é um texto que vai falar da regeneração, do novo nascimento. Esse homem estava nascendo de novo, e nós aprendemos nesta noite todos os passos desse homem e todo o acompanhamento de Jesus, porque, irmãos, a salvação não depende de nós, não depende do nosso braço, não depende da nossa força, não depende da força do nosso braço, não depende das nossas riquezas, não depende exclusivamente de Jesus. A obra salvadora é de Jesus, é Ele a obra da salvação. Depende rigorosamente, inteiramente de Jesus. Só cabe a nós arrependermos, só cabe a nós o arrependimento. Jesus quer de nós nesta noite arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, para que os frutos da salvação, Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, os frutos da salvação, os frutos dos salvos. Irmãos, e aí Jesus, ele vendo aquilo, vendo a atitude de Zaqueu, a atitude que Jesus espera de nós é a atitude de Zaqueu, é o arrependimento de Zaqueu. Jesus, ele vai dizer, hoje veio a salvação a esta casa.
hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, aqui Jesus está explicando que nem todo, aqui ele está falando para judeus, ele quis dizer o quê? Nem todo judeu é salvo, nem todo judeu é filho de Deus. Apenas depois do novo nascimento é que Zaqueu pôde ser chamado por Jesus. Este também é filho de Abraão. Será que Jesus já disse para nós, cada um de nós aqui presentes e cada um que me ouve pelas redes de computadores, pela internet, será que Jesus já disse para você que você também é filho de Abraão? Será que Jesus já pronunciou o nosso nome, nos chamando de filhos de Abraão? Será? Ou será que nós ainda não dispomos o nosso coração? Será que nós ainda não nos regeneramos? Será que a nossa mente ainda não foi afetada pelo Espírito Santo ainda? E nós pensamos que estamos salvos? A palavra vai dizer, passou o verão, passou a primavera e nós ainda não estamos salvos. A palavra nos mostra isso, irmãos. Podemos estar na igreja há décadas, há anos, irmã Vitória, e não temos ainda obtido a salvação. Então Jesus disse, este homem, veio salvação nesta casa, e este também é filho de Abraão. Irmãos, Jesus, ele propõe um relacionamento com o crente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus está falando, pastor J. Abreu, de relacionamento. O crente precisa ter relacionamento com Jesus. O salvo tem que ter relacionamento com Jesus. Irmão, tem gente que só lembra de Jesus na hora do culto. Tem gente que só se lembra da Bíblia quando vai para a igreja, quando vai para o templo, para a reunião. Não tem um pingo de amor, a Bíblia fica jogada em qualquer lugar. Se possível, deixa até no meio do tempo para tomar chuva. Irmãos, é assim que é a cristandade moderna. A cristandade do tempo atual. Por isso a palavra vai dizer, se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Será que ele vai achar alguém na brecha? A palavra diz que nós temos que estar na brecha. Será que algum homem na face da terra na brecha está em oração? Será que tem alguém esperando? Ou estão todos dormindo à semelhança daquelas 10 mulheres da parábola das 10 virgens? Será que então todos nós estamos dormindo, esperando a volta do noivo? Será que nós dormimos e não percebemos? Ou pior, será que nós morremos espiritualmente e não sabemos? Jesus disse para João, escreve João à igreja de Sardes, escreve e diz, tens nome de que vives, mas vocês estão mortos. As igrejas, irmãos, estão cheias de mortos espirituais. Morreram, irmã Maria de Jesus, e não sabem que morreram. Houve já a morte espiritual, já houve o velório do morto, e ele não sabe que está morto, irmãos. Isto é uma condição perigosa, é uma condição que nós devemos acordar e deixar que as escamas caiam dos nossos olhos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Esse é o problema do crente, ele abandonou o primeiro amor. Quando Jesus diz, escreve à igreja de Éfeso e diz, João, que eles voltem ao primeiro amor. Irmão, Jesus está exigindo de nós que nós voltemos ao primeiro amor. Precisamos voltar àquele tempo no passado que se perdeu, que ficou no passado, que nós, de fato, a semelhança do salmo, do salmista Davi, quando ele disse, alegrei-me, Senhor, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será, irmãos, que nós ainda nos alegramos? Será que esse salmo ainda está sendo cantado na nossa alma? Ou é um peso? Ou é uma tristeza? É uma perda de tempo irmos para adorar a Deus? Será que essa reunião aqui é um peso para nós?
Será que é um compromisso, um fardo pesado adorar a Deus? Será, irmã Vitória, que tem sido um peso para nós adorarmos ao Senhor? Irmãos, Zaqueu nos ensinou fazer com alegria, receber Jesus com alegria, adorar o Senhor com alegria e com inteireza do coração. Nós temos que adorar a Deus de todo o coração. Ele disse que ele procura adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem que ser em espírito, irmãos. Nós estamos muito carnais. Nós estamos muito carnais. O crente de hoje é carnal. É carnal. Não arde mais no peito o amor por Jesus. Não arde. Não arde no peito o amor por Jesus. Então, irmão, Jesus vai encerrar aqui dizendo no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui Jesus vai encerrar aqui essa fala, esse pronunciamento, dizendo qual foi a finalidade dele. Ele não veio para curar tumor de ninguém, ele não veio para ressuscitar apenas os mortos, ele o fez no seu ministério, mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar, ele veio para buscar o que havia se perdido. Então a palavra diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas e o verdadeiro pastor nos alcançou. É ele, irmã Maria Jesus, que nos alcançou. Não fomos nós que demos um passo para a frente para buscá-lo. Ele é que veio até nós. Foi ele que decidiu nos salvar. E o nosso papel é apenas de aceitar. Ele disse: eu estou batendo na porta do coração de vocês. Estou batendo na porta. Se vocês abrirem, eu serei o seu Deus. Eu terei relacionamento com vocês. Eu cearei com vocês. Eu viverei na presença de vocês. É assim que Jesus faz. Ele bate na porta, está batendo na porta dos corações aqui presentes. Está batendo na porta dos corações de milhares e milhares de pessoas que vão assistir essa pregação. Está batendo na porta. Ele quer transformação, Elton Júnior. Ele quer regeneração. Ele quer mudança de vida. Ele quer que nós entreguemos de todo o nosso coração. Que nós nos entreguemos de todo o nosso coração. Não dê para Jesus apenas uma parte de você. Não dê apenas uma parte. Dê o seu coração. A palavra vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, dê o seu coração. Coração, Marielle, é a alma. Entregue sua alma para Jesus. Entregue sua vida para Jesus, para que nós possamos ser chamados por Jesus e que Ele diga para nós: este verdadeiramente é filho de Abraão. Simbolizando aqui Abraão, o próprio Senhor, o próprio Deus. Irmãos, que esta palavra nesta noite, riquíssima, riquíssima, valiosa, poderosa, que o Espírito Santo ministrou nessa noite, que essa palavra nos faça refletir que tipo de crente nós somos e o que nós temos ainda que passarmos pela transformação. Precisamos da regeneração, do novo nascimento, do verdadeiro encontro e entrega para Jesus. E que esta palavra nessa noite salve muitas pessoas pelo mundo, mude a mente de muitas pessoas pelo mundo. Eu agradeço a Deus o Pai, eu agradeço ao Filho Jesus, eu agradeço ao Deus o Espírito Santo por essa rica oportunidade de ministrar uma palavra tão poderosa. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Amém. E glória ao Senhor o Espírito Santo. Amém, amém e amém.